Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de março de 2025. Gates diz que doou mais de 500 bilhões de reais. Meus filhos não ficarão pobres. Parte 1. Bill Gates, 69, estima que já doou 100 bilhões de dólares ou cerca de 582 bilhões de reais, em cotação desta terça, 4/2, para projetos beneficentes e pesquisas por meio de sua Gates Foundation. Mesmo assim, o cofundador da Microsoft garante que seus 3 filhos não ficarão pobres. O que aconteceu? Gates criou a Gates Foundation com a então esposa, Melinda French Gates, em 2000. O objetivo do casal era reduzir a pobreza e combater doenças, mas aos poucos a filantropa introduziu também questões de desigualdade de gênero na pauta. Os dois se separaram em 2021. Melinda deixou a fundação em 2024 para criar a sua própria instituição beneficente, a Pivotal Philanthropies Foundation. Já o ex-marido firmou parceria com outro bilionário, o investidor Warren Buffett, para continuar seus projetos da Gates Foundation. Em 25 anos, Bill estima que suas doações para a caridade já ultrapassem as centenas de bilhões de dólares. O trabalho filantrópico de Gates representa o equivalente ao PIB da Bulgária em 2023. No entanto, as doações, segundo ele, não foram um sacrifício pessoal. A rede britânica BBC, ele explicou no domingo, 2, que não deixou de comprar o que queria, que ainda voa em seu jato particular e mantém suas nababescas mansões. Ele diz gostar de doar e teria aprendido com sua mãe que com a riqueza vem uma responsabilidade de reparti-la. Apesar de astronômica, a cifra da doação de Gates representa apenas um ano de vendas de carros elétricos da Tesla. A empresa é de propriedade do atual homem mais rico do mundo, Elon Musk, que levou o título que já pertenceu a Gates. Caridade vai continuar e ele seguirá entre os mais ricos do mundo. Gates anunciou que planeja doar a vasta maioria de sua fortuna. O Business Insider estimou no início de janeiro que o empresário tenha um patrimônio avaliado de 160 bilhões de dólares, 930 bilhões de reais, mas este número pode ser maior. Ainda tenho mais para dar, garante. No entanto, ele confessa que discutiu com os filhos qual seria a quantia correta para deixar a eles. Eles não ficarão pobres. Em valores absolutos, eles ficarão bem. Em termos de percentagem da fortuna de Gates, não é um número gigante. Bill Gates à BBC sobre seus planos para as finanças dos filhos após sua morte. Bill e Melinda são pais de Jennifer, de 28 anos, Rory, de 25 anos, e Phoebe, de 22 anos. A primogênita é médica e faz residência pediátrica no prestigiado Hospital Monte Sinai, em Nova York, além de ser casada e mãe de uma menina, Leila, de 1 ano e 11 meses. Já o filho do meio, Rory, seria doutorando em uma universidade não identificada e trabalharia como analista no Congresso, de acordo com o site de notícias PUC. Phoebe é influenciadora e ajudou a fundar a plataforma de moda sustentável FIA em 2024. Além disso, ela se formou recentemente em Biologia Humana em Stanford. O fundador da Microsoft ainda mantém uma coleção de carros de luxo, propriedades e uma pequena frota de jatos particulares. Sua enorme mansão no estado de Washington, conhecida como Xanadu 2.0, está avaliada em 130 milhões de dólares, 755,6 milhões de reais, segundo a revista Fortune. Na biblioteca da residência de 6 cozinhas, cinema e 24 banheiros, ele guarda um manuscrito de Leonardo da Vinci que comprou em um leilão por 30 milhões de dólares em 1994, de acordo com o Business Insider.
Através da Gates Foundation, Bill financia atualmente um dos mais ambiciosos programas de pesquisa e distribuição de vacinas em países pobres do mundo. Além disso, ele já investiu no desenvolvimento de drogas para tratar a malária, a doença de Alzheimer, o Ebola, entre outras. Em 2010, ele se comprometeu publicamente a doar quase toda a sua fortuna para a caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre a utilidade providencial da riqueza e as provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas, apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava que porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr-a no fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas, não tinha verdadeira caridade, sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra, seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora.
Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra, procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos, a necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.